Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje preparei uma palavra sobre igreja. E o tema, o título da mensagem é: Nós entendemos igreja errado. Nós entendemos igreja errado. Então eu queria iniciar aqui apresentando para vocês o que significa a palavra igreja. A palavra igreja no grego significa assembleia, convocação, assembleia de fiéis. E no latim significa assembleia, reunião, ajuntamento de pessoas. Isso é igreja. E essa palavra é eclesia. Logo, eu não posso ser eclesia sozinho. Se eclesia significa um ajuntamento de pessoas, eu não posso ser a igreja. Abre comigo aí, 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Eu quero só ler um versículo. Quem abriu aí, dá um glória. Amém. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Tá? Então, Paulo está falando o seguinte: vocês, em conjunto, reunidos, são um corpo. Só que, individualmente, você não é corpo, você é membro. E um membro sozinho tem vida ou não tem? Não. Ele tem vida quando ele está inserido no corpo. Então, quando alguém fala assim, eu sou a igreja, essa pessoa não entendeu o que ela leu. Ou se leu, ou se inventou isso, ou se ouviu de alguém. É a mesma coisa que eu falar, eu sou família. Eu posso ser família sozinho? Não. Eu sou um time? Não. Faz sentido isso para você? Então, eu junto com outras pessoas formo uma família, formo uma igreja, formo um time. E eu queria perguntar aqui, quem tem mais de 5 anos de igreja, levanta a mão. Mais de 5 anos de igreja. Amém. Agora eu queria que você fechasse os olhos e trouxesse na memória seus primeiros dias de igreja. Lembra lá? A TV era preta e branca, brincando. Primeiros dias de igreja. Traz na memória. Pode abrir. O que acontecia muito nos nossos primeiros dias de igreja? Muitas vezes a gente imitava condutas. A gente olhava um cristão mais maduro, levantando as mãos, e a gente levantava as mãos. A gente não tinha muito conhecimento, a gente não lia a palavra. A pessoa fechava o olho, a gente fechava o olho. A pessoa orava em línguas, a gente tentava falar alguma coisa. Até anotava aqui, ó. Ramachokoro. Então a gente imitava condutas. Lembra de Atos 19? Não precisa abrir. Os filhos de Seva, eles estavam exorcizando, expulsando demônios, imitando Paulo. E aquilo não fazia efeito.
eles não conseguiam, porque era uma imitação. Não vinha do alto. Vinha do sentimento e da vontade deles. Amém? Por isso, é muito importante a gente se aprofundar nas Escrituras, para não seguir essa teologia da imitação. Tá? Se você for imitar alguém, que você imite a Cristo. Então, para a gente entender melhor o que é esse ajuntamento, o que a gente está fazendo aqui de quinta, domingo, a gente precisa saber primeiro o que não é igreja, mas muitas vezes a gente cai no erro, tá? Então eu vou dar alguns conceitos, pode ser que para alguns de vocês seja óbvio, mas é bom a gente falar o óbvio. É bom a gente, por exemplo, quem tem algum fumante na família, ou algum amigo fumante, se você perguntar para ele se o cigarro faz mal, ele vai responder o quê? Que sim, mas ele vai parar de fumar amanhã? Não vai. Por isso que é bom a gente sempre falar do óbvio. Amém? Então, o que não é igreja? Primeira coisa, igreja não é um prédio. Igreja não é um prédio. Igreja não é um espaço físico. Eu sei que a grande maioria sabe disso. Mas eu vou te provar que às vezes você cai nesse erro. Quando você está de domingo, almoçando na casa da sua mãe, almoçando na casa de alguém que não é crente, e está chegando o horário perto do culto, a pessoa fala: onde você vai hoje à noite? Você fala: eu vou à igreja. Está errado, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Porque se nós sairmos daqui e formos lá para o outro lado da calçada, a igreja vai ser lá do outro lado da calçada. Isso aqui vai ser uma casa, assim como a casa aqui do lado. Amém? Quem está comigo? Então, intrinsecamente, a gente acaba reagindo à igreja como um lugar. Talvez para você possa parecer bobagem, só uma questão de nomenclatura, né? Ah, não, isso não é problema. Mas para um novo convertido, a mensagem que chega é: igreja é um espaço físico. Tanto é, faz o teste. Pede para uma criança o templo deles, e aí atrasou a entrega desse templo, deu uma atrasada lá, e aí teve um pastor amigo deles que começou a dar uma ideia do seguinte, de emprestar o templo porque ele estava preocupado com os dízimos das pessoas. Ou seja, a generosidade é só quando a gente está num prédio. Não existe generosidade quando a gente se reúne em casas. Olha o entendimento. Então eu queria que você agora refletisse em algo. Será que o seu comportamento espiritual dentro do prédio é o mesmo lá de fora? Uma pergunta agora sincera. Vocês estão me ouvindo, gente? Amém? Uma pergunta sincera agora. Quem adora
com as mãos levantadas em casa. Normalmente a gente adora com as mãos levantadas na igreja. Por quê? Por causa do prédio? Não. O Espírito está dentro de você, não está aqui na casa. Então adore com as mãos levantadas na sua casa, na casa dos seus amigos. Será que nós estamos abrindo as Escrituras só dentro do prédio? E na nossa casa? E no nosso trabalho? Será que a gente está sendo generoso só na hora dos dízimos e ofertas? Será que a gente está se encontrando, reunindo, só dentro do prédio? E lá fora a gente não passa uma mensagem para o nosso irmão? Será mesmo que a gente não está entendendo igreja como um prédio, como um lugar físico? Então esse tipo de pergunta pode revelar que talvez você ou eu possa estar enxergando a igreja como um espaço físico. Mas não, como eu disse no começo, eclesia são pessoas reunidas para adorar a Jesus. Amém? Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Só quem tem mais de 30 entendeu essa. Então igreja é um espaço, igreja é um lugar de pessoas reunidas com um objetivo: adorar a Jesus. O que não é igreja? Igreja não é um hospital. Quem já ouviu essa comparação de que igreja... Não, igreja não é um hospital, não é lugar de gente ferida. Pode ter gente ferida? Sim, mas não é um ambiente acumulador de pessoas feridas. Igreja é para ser um ambiente de pessoas curadas. Quem queria estar no hospital agora? Quem gosta de ir para o hospital? Então, como que a gente pode comparar a igreja com o hospital? Porque a gente tem que vir aqui porque a gente ama a Cristo. Igreja não é um hospital. Logo, os membros não são pacientes. Vira para o seu irmão do lado, fala assim: você não é paciente. Logo, o pastor Flávio não é o seu enfermeiro de plantão. A palavra não é um remédio para aliviar a sua dor. E o alvo final disso tudo não é o bem-estar das pessoas. Igreja, na verdade, é o contrário do hospital. Isso não quer dizer que pessoas não precisam ser acolhidas, abraçadas, curadas, mas as pessoas estão aqui para ser curadas para curar, não curadas para ir embora, porque o hospital você se cura e vaza. Igreja não. Igreja você se cura, você chega ferido. Quem chegou ferido na igreja? Machucado. Parabéns, agora você vai curar alguém. Essa é a dinâmica. Amém? É o que acontece com muitos testemunhos de famosos quando se convertem, né? Eles se convertem, vira manchete. Só que quando eles se curam daquele problema que eles estão passando,
muitos deles abandonam a Jesus, abandonam a igreja. No hospital, as pessoas não estão lá porque elas querem, elas estão lá porque elas precisam. Na igreja não, você precisa querer estar aqui. Alguém está aqui obrigado? Não. No hospital, as pessoas vão embora quando elas se sentem saudáveis. Na igreja não. O nosso alvo tem que ser muito mais do que a gente conseguir o nosso bem-estar. Nós precisamos caminhar com os olhos fixos em Jesus, com o objetivo de levar outros a esse bem-estar que a gente conseguiu alcançar. Se você está ferido, irmão, você precisa da igreja, desse ajuntamento de pessoas, para estar preparado para futuramente curar alguém. Amém? Então, o conceito de bem-estar do crente não é terreno, ele é celestial. O alvo final do crente não é conquistar o bem-estar, mas conquistar a glória eterna. Esse é o alvo final. A mentalidade do crente tem que ser essa. Então, para com essa história de que igreja é hospital, só porque ela cura pessoas. Não. A gente não quer estar no hospital. A gente quer estar na igreja, congregando com os outros. Terceira coisa, o que não é igreja. Igreja não é uma empresa. Nós, membros, não somos clientes que precisam sair daqui satisfeitos. As músicas que tocaram não são as músicas que as pessoas querem ouvir. Eu já ouvi gente parar o pastor e falar: nossa, pastor, podia tocar aquela que ruge o leão, sabe? A igreja vai. Não. A pregação, hoje eu preparei essa pregação, não foi para te agradar. Eu não quero te agradar. A intenção de todo mundo que sobe aqui para pregar é gerar transformação, é fazer você sair do seu lugar e começar a gerar alguma coisa, se arrepender, chorar, se desculpar, amar o irmão, orar por ele. Hoje existem muitas e muitas igrejas que não pregam palavra de confronto, porque tem medo de perder membro. Vocês sabem disso. É só palavra de prosperidade, de bênção, de vitória. Mas João Batista não pensava assim. Jesus não pensava assim. Porque isso é uma mentalidade de empresa e não de igreja. Um bom pastor, um bom pregador, ele precisa comunicar aos membros aquilo que Deus comunicou com ele primeiro. Não o que ele quer falar. Você não prepara um sermão, hoje eu vou falar disso porque está precisando disso, porque fulano precisa. Não. Você primeiro é comunicado do alto para comunicar com o próximo. E uma reflexão que eu queria deixar para quem é ministro, para quem está aqui em cima, quinta e domingo, é a seguinte: será que nós estamos escolhendo as canções,
as palavras que as pessoas gostam, que as pessoas inflamam? Ou será que nós estamos escolhendo as canções, as palavras que Deus soprou nos nossos corações? Será que nós estamos preocupados com a teologia da letra das canções? Ou só com os acordes, com o barulho? Ah, não vamos cantar, é muito calminha essa aqui. Vai dar sono essa aqui. Vamos cantar uma mais. Então, sem querer, isso eu falo de coração, porque não é maldade. Ninguém tem a maldade aqui de enganar vocês. Mas sem querer a gente acaba enxergando os membros como clientes, que precisam sair daqui satisfeitos. Nossa, você viu hoje bombou, tocou aquela música tal. Ah, nossa, hoje foi tão xoxo, né? Só música, pô, não teve nem carrom. Não. E do mesmo jeito que membros não são clientes, o pastor também não é o CEO da igreja. Ele não é o chefe da igreja. E é muito engraçado, porque hoje as pessoas avaliam a igreja pelo número de membros que ela tem. Então, uma igreja que tem 100 membros, ela não tem crédito. Uma igreja que tem 5.000 membros, que tem filiais para fora, nossa, essa aí tem Deus. Olha o tanto de gente. Isso é ridículo. Não tem sentido nenhum. A gente não pode avaliar uma igreja pelo número, por exemplo, de projetos sociais. Porque senão o centro espírita seria a melhor igreja para se frequentar. A gente não avalia igreja por número de membros. Ah, ano passado a gente tinha 100 membros. Vamos lutar para ter 300. Irmão, isso é meta de empresa. Não se avalia sucesso de igreja por influência. Todo mundo tem internet aqui e está acompanhando. Muitas grandes igrejas, escândalos atrás de escândalos. A igreja pode ser conhecida no mundo inteiro, mas ela pode não ter saúde de igreja. Ela pode nem ter comunhão. Não se avalia uma igreja, o sucesso de uma igreja, pela estrutura física dela. Eu anotei aqui, tem igreja que tem cinema, telão de LED, farmácia. Tem a igreja que tem pesca e pague. Eu falei isso um dia no culto de ensino aqui. Só que por trás disso, pode ter um excelente gestor e um péssimo pastor. Então não se avalia igreja por estrutura física. Não se avalia igreja por entradas financeiras. Mais uma vez, ela pode ser só bem administrada, mas ela pode ser mal pastoreada. A administração de igreja é uma coisa, vida de igreja é outra coisa. Pastoreio, discipulado não tem nada a ver com isso. Com a igreja ser top, com a igreja ser bonita. Responde para mim. Quando você vai numa igreja que ela é bem estruturada, luz, telão de LED, cadeira de cinema, não te passa uma impressão de que é uma boa igreja?
Mas isso não significa nada, ela pode ser só bem administrada, bem montada. Mas por trás disso, pode ser uma igreja doente. Outro grande problema empresarial que a gente enfrenta na igreja, quando alguém é levantado na liderança, no ministério, o que acontece? Sempre aparece alguém insatisfeito. Nossa, eu estou muito mais tempo de igreja que ele e não estou lá. Nossa, eu canto muito melhor do que ela e não estou lá. São coisas que a gente faz, nós todos fazemos, porque sem querer nós estamos com mentalidade empresarial. Quanto mais eu faço, mais cargo eu tenho. Eu estou lutando, eu estou fazendo, porque eu preciso subir de cargo. Então você está vivendo uma vida de empresa, não uma vida de igreja. Por que eu não fui promovido? Irmãos, igreja não é empresa. Igreja não é lugar de consumo. Como eu disse 2 semanas atrás, igreja não é restaurante. Não é um lugar que você vai para consumir. Não é uma série de Netflix que você assiste e depois, gostei. Essa eu gostei. Essa eu vou voltar. Vou assistir de novo. Você não entra, pede o que quer, paga e vai embora. Pode ser no começo, quando éramos imaturos, nós levávamos igreja como se fosse um iFood. Você abria seu celular, hoje eu quero uma cura, uma profecia. Não. E sabe qual que é o pior de tudo? A igreja, ela vai fazer por você. A igreja vai fazer por você. E você vai continuar insatisfeito. Se você tem uma mentalidade de que igreja é um lugar de consumo, você sempre vai estar insatisfeito, porque o consumidor, ele está sempre insatisfeito. Quem gosta de salgadinho aqui? Ruffles, Fandangos, Doritos. A gente come sempre, não come? Mas todo ano a gente reclama, nossa, está menor. Nossa, olha como está caro. A gente gosta, a gente come e a gente reclama. Está comendo reclamando. Nossa, mas não tinha o mesmo sabor de antes, né? Sim ou não? E sabe o que é o mais engraçado? Geralmente as reclamações estão vindo de pessoas que não fazem absolutamente nada. Mas ela se acha o avaliador do ambiente. O som está alto. Sempre as mesmas músicas. A palavra demorada. E muitas vezes esse problema, ele começa aqui em nós. Porque a gente promete entregar coisas, entregar bênçãos, entregar vitórias, e essa pessoa não sai satisfeita. Muitas vezes eu já falei isso para o pastor Flávio. Eu prefiro que pessoas saiam tristes depois que eu prego, do que satisfeitas e confortáveis. Porque a tristeza, a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7, que a tristeza segundo Deus gera arrependimento. E o arrependimento vai gerar mudança.
Só que a tristeza humana, ela gera morte. Então, toda vez que eu subo aqui para entregar uma palavra, eu peço que isso gere tristeza segundo Deus, para que a gente saia desse lugar de conforto, desse lugar agradável, desse lugar gostoso. Irmão, não é para ser gostoso. Sinceramente, é para a gente amar estar aqui, congregando, juntos. Mas olha ali, olha, pode olhar. Aquilo é igreja. Aquilo é igreja. É alguém buscando suprir uma necessidade que está acontecendo aqui, para o bem-estar de todo mundo. Ninguém quer pisar na água ali. Quem está entendendo? Dito isso, você está se perguntando agora, tá bom, já entendi. Então, o que é a igreja? Qual que é a nossa missão aqui? Todo mundo tem uma missão aqui, todos. Quem lembra da história do bezerro de ouro? O pastor já falou isso aqui, eu já falei isso aqui, vou repetir. O nome do bezerro era Elohim. Sabe o que significa Elohim? Significa Deus, é um dos nomes de Deus. O bezerro tinha nome de Deus. Quem fez o bezerro? Arão. Arão era um homem de Deus, sim ou não? Quem deu o recurso, o ouro, para fazer o bezerro? Deus, quando eles saíram do Egito. Tudo era de Deus. O nome do Deus. Arão, o ministro. O dinheiro que foi feito o bezerro era de Deus, mas nada representava Deus. Era tudo produto da imaginação deles. Eles estavam achando que estavam servindo a um Deus. E sabe qual que é meu maior medo? Que eu vou compartilhar aqui. É estar caminhando com todas as coisas de Deus, sem ouvir a voz dele. As canções são de Deus. O ministro, Mateuzinho, alguém duvida que ele é de Deus? O pastor Flávio, alguém duvida que ele é de Deus? As ofertas que a gente dá de coração são de Deus, mas e a direção? Será que a direção está vindo do céu ou está vindo das nossas emoções? Igreja não é um prédio, igreja não é um hospital, igreja não é uma empresa, igreja não é um restaurante. Afinal, o que é igreja? Isso que está acontecendo exatamente agora é igreja? Eu falando aqui, vocês ouvindo? Não. Mas pode se tornar. Pode se tornar. Quando a gente estava louvando, estávamos sendo igreja. Ministrando, orando uns pelos outros. Ouvindo as dores uns dos outros. Primeira coisa, igreja é convivência. Comunhão. Eu disse isso aqui semanas atrás. Comunhão não é opcional para o crente. Comunhão é vital. Segunda coisa, relacionamento íntimo. Diga íntimo. Não é relacionamento de WhatsApp. Não é reunião. Não é café. Não é camaleão. É relacionamento íntimo. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que a gente foi tomar café na casa do pastor Flávio e da Bruna, que não é a casa deles, é a casa do Serjão e da Marineuza. Graças a Deus ele não está aqui, a gente foi jogar bola. E eu fiquei fedido.
e eu ia ficar o dia inteiro lá. Eu tomei banho na casa do Serjão, e eu usei o escovão dele, ele não sabe. Ainda bem que ele não está aqui hoje. Relacionamento íntimo. Quando que eu ia imaginar que eu ia tomar banho na casa do Serjão? Teve um dia também que a gente estava orando na casa da Thaís, na sala da casa dela, e eu estava tomando espadada do Isaac, na hora da oração. Isso é igreja, não é isso aqui. Isso aqui não é igreja. Eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo. Misturar vidas uma na outra. Está na hora da gente misturar a vida. Terceira coisa, o que é igreja? Igreja é problema. Fala problema. Igreja é problema. Você está espantado com isso? Por quê? Porque nós somos problema. Nós somos problema. A gente vai se ofender. A gente vai falar pelas costas. A gente vai ignorar. Mas precisa terminar nisso? Não. Problema tem que ser o quê? Fala bem alto. Resolvido. Igreja é o quê? Unidade. Sabe o que é unidade? É um fazer pelo outro. É um servir o outro. Quer ver? Vou dar um exemplo. Hoje eu estava cansado, irmão. Minha esposa também. É uma confirmação. E eu estava na escala da limpeza, eu estava na escala do louvor, e eu ia pregar. Eu estava querendo abandonar uma das missões. Mas Deus falou, não, me serve. Serve as pessoas que vão estar lá. Quando eu cheguei aqui, e chegamos para limpar. Era umas 7h15, 7h20. A Lívia já tinha limpado a igreja. E quando eu fui agradecer, ela falou assim, quando eu não vim, vocês limparam? Eu estou retribuindo. Isso é igreja. Agora, tem gente que está na escala e nem vem. Para que limpar? Ninguém vai ver. Aprender a lidar com pessoas e situações difíceis por amor a Deus e por amor ao próximo. Quando a gente entender isso, as coisas vão começar a caminhar. Porque, mais uma vez, nós vamos nos ofender, nós vamos ignorar, vai ter gente falando pelas costas, em toda a igreja, todas, não é só ramo da vida, e Jesus já sabia de tudo isso, é 70 vezes 7, perdoa, vamos seguir junto, entra no barco, para de pôr defeito no barco, tá furado ali, não vou entrar não, mas não, fica bravinho, sai da igreja, aí cria um ministério de indireta no Instagram, ministério de indireta no WhatsApp. O que é isso, gente? É uma igreja ou é um berçário isso aqui? Eu estou falando, de toda a igreja, não da ramo da vida. Irmão, eu trabalho com criança faz 20 anos. A minha aula de natação tem 45 minutos. Tem treta todo dia. De menina, de menino. Eu nunca terminei uma aula com criança brigado. Se resolve ali, em menos de 45 minutos. Agora, adulto não. Faz 8 anos que eu não falo com ele. 8 anos? Não, faz 15 anos que eu não falo com meu pai.
Que raio de igreja é essa? Então, desconfie, guarda bem isso aqui, desconfie de uma igreja que não tem briga. Desconfie, tem alguma coisa errada lá. Para não ter briga, como diz o Harold, para não ter briga não tem que se encontrar. É só não se encontrar que não tem briga. Só que se não se encontrar não é igreja. Misturar vidas, guarda isso. Misturar vidas. Irmão, se você não conhece a realidade de pelo menos 5 pessoas da sua igreja, você não está sendo igreja. Você está vindo aqui consumir uma boa palavra, um louvor, mas realidade mesmo, dores, pecados. Estou falando de pecado agora. Se você não conhece pecados de pelo menos 5 pessoas daqui de dentro, tem alguma coisa errada. Você tem que chegar na sua casa hoje, orar a Deus e falar assim: Deus, o que eu estou fazendo de errado? E qual que é a missão da igreja? Né? Já descobrimos que igreja é isso, é misturar vida, é usar a escova do sarjão. Misturar vida. E qual que é a missão? Porque existe uma crise também, né, no crente, de estar assim: nossa, qual que é o meu chamado? Qual que é a minha missão? E ele fica o tempo todo preocupado com isso, esquece até de adorar Jesus. O que eu preciso estar fazendo? Mas já existe uma missão, está aqui, talvez seja porque você não está lendo, mas a missão macro de todo crente está aqui. Vamos abrir comigo, vamos ver o que Jesus falou para você fazer? Abre lá, Mateus 28, a gente vai ler 3 versículos. Mateus 28, do 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Até aqui. Jesus já nos enviou. Você não precisa esperar para Ele te enviar. Ele já enviou aqui, E a grande comissão não é você ir pregar na África, não. Pode ser que seja. Mas será que esse ID, isso eu falei em aula também, quem veio no estudo sabe. Será que o ID é a prioridade da missão? Será que esse é o principal? Que a gente tem que ir? Não. Eu vou falar para você que não. A prioridade está no verso 18, olha aí. O que fala no verso 18? Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então eu te digo o seguinte: se você praticar o ID sem o conhecimento da autoridade de Jesus, é você ir para lugar nenhum. É você ir em vão. Entender a profundidade disso, da autoridade de Cristo, é o principal. Porque se a gente focar no ID, a gente pode deixar para trás o que é mais importante, a essência. A essência do Evangelho, que é reconhecer quem Jesus é. É por isso que a gente vê tantos e tantos missionários fracassando e voltando frustrado. Porque eles só foram. Eles só praticaram o ID, mas não reconheceram a autoridade que tinha no nome de Jesus. E qual que é o resultado do ID? Versículo 19: fazer discípulos
discípulos não é só alguém transformado, mas é alguém que está comprometido com a agenda de Deus. Não é só ensinar pessoas. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou pregando para vocês. Mas o verdadeiro discipulado não é ensinar, é ensinar a obedecer. E para a gente finalizar, eu quero finalizar com duas perguntas que já me fizeram, talvez já fizeram para você, que é crente há mais tempo. Me perguntaram assim uma vez: ser cristão sem ir à igreja, sem congregar, é pecado? Será que o cristão que não congrega, ele está em pecado? Ou ele não está salvo? E essa é uma resposta complicada de dar, mas uma coisa eu falo para vocês: o descongregamento, o parar de ir à igreja, é o primeiro passo da apostasia. É o primeiro passo para negar Jesus. Se você abandona o corpo, você está bem perto de abandonar o cabeça. Se você abandona o corpo dele, em alguns poucos dias, você está abandonando o cabeça. Ou seja, estar em Cristo, a pessoa que fala, eu estou em Cristo, ela precisa estar na eclesia, não no prédio, mas no congregamento. Fique em pé comigo, que eu vou finalizar com a segunda pergunta. Talvez você esteja perguntando: mas o Vitor está pregando que igreja é misturar vidas, mas ele nunca foi na minha casa. Irmãos, você estar junto com pessoas não significa que você vai ter amizade e congregar com... Quantos membros tem aqui, pastor? 100. Não significa que você vai na casa de 100 pessoas usar a escova dela. Não. Mas você precisa estar no grupo. Você precisa orar junto. Como eu disse, conhecer as feridas, os pecados, os erros e acertos, as vitórias, juntos. Você não se reúne com irmãos dentro de um prédio. A igreja é aqui quinta, mas a igreja amanhã também sexta, e depois no sábado, e no domingo, e na segunda. E um dia me perguntaram, qual é a igreja ideal para eu ir? Qual é a igreja ideal? Aí a gente tem aquela que é clichê, né? A igreja não é a igreja mais perto da sua casa, é a igreja mais perto da Bíblia. E eu quero deixar uma reflexão do pastor, até anotei o nome dele, Yuri Breder, que nós já tivemos uma aula com ele. Ele deixou uma reflexão em uma das suas aulas que é a seguinte: se a nossa igreja, vamos falar da Ramo da Vida, se a nossa igreja deixasse de existir hoje, vamos imaginar que esse é o último culto, encerrou. Será que o nosso bairro ia sentir falta da nossa igreja?
Será que se a Ramo da Vida acabasse, tirasse a placa, será que alguém da nossa rua, não vou nem falar do bairro, será que alguém da nossa rua ia sentir falta? Ou será que iam comemorar? Nossa, menos um. Menos barulho, pelo amor de Deus. Qual que é o impacto que nós estamos gerando na sociedade? Será que é um impacto de alegria, de serviço, de humildade, de acolhimento? Ou será que a gente está vivendo aqui em 4 paredes, sem servir a cidade, sem servir o bairro, sem servir a rua, sem impactar ninguém? Porque essa também é a missão da igreja. Então, na oração que eu vou fazer agora, eu queria orar por isso, para que em 2026 nós possamos impactar pessoas, para primeiro que nós possamos ser igreja de verdade, nós possamos abandonar a mentalidade de empresa, de hospital, porque como eu disse, aqui é lugar de pessoas curadas, mas não para ir embora, curadas para curar outras. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. E primeiramente, Pai, as pessoas que estão aqui hoje possam receber tudo que foi dito de coração aberto. Porque de coração fechado a gente não recebe nada. Porque de coração endurecido, essa palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Então que todos aqui possam receber essa mensagem de coração aberto. Que essa palavra, Pai, assim como eu disse na pregação, possa gerar tristeza segundo Deus. Porque a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento, ela gera mudança, ela gera progresso, ela gera amor. A tristeza segundo Deus não vai nos deixar na zona de conforto. Pai, que essa palavra não gere tristeza segundo a nossa humanidade. Porque muita coisa que eu falei aqui pode ter atingido alguém, mas essa não foi a intenção. A intenção foi gerar mudança, gerar perdão, gerar arrependimento. Que comece por mim. Ninguém que está aqui em cima é maior do que ninguém. Nós somos uma igreja, nós somos uma unidade. Nós somos pessoas reunidas com dons. E esse dom é para servir o outro, não é para o nosso ego. Pai, tira essa mentalidade de que igreja é um espaço físico. Nós não estamos aqui para parar por aqui. Nós estamos aqui para gerar amizade, para gerar irmandade, para gerar amor ao próximo. Que em 2026 comecem ciclos novos aqui dentro, ciclos de comunhão verdadeira. Pai, nós oramos por maturidade dessa igreja. Nós não queremos ser um berçário, uma escola infantil, não. Nós somos adultos maduros que resolvem os problemas e não levam problemas para casa. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração daqueles que ainda não foram tocados, Pai, daqueles que não entenderam que igreja não é uma empresa, que não é pelo que você faz,
não é pelo seu serviço. Nós estamos aqui com um objetivo, que é adorar o seu nome, que é proclamar o seu nome, falar da sua verdade. Pai, tira da nossa mente de que igreja é um hospital, porque ninguém gosta de estar no hospital. Ninguém quer estar doente. Que as pessoas que entram nessa casa feridas, que elas possam curar as feridas e não sair daqui mais feridas. Tira a mentalidade que igreja é um lugar de consumo. Nós não estamos vindo aqui semana a semana ouvir uma boa palavra, ouvir um bom louvor. Isso pode estar incluído no pacote, mas não é a motivação. A motivação é a gente misturar as nossas vidas por amor ao teu nome. Que nós possamos praticar 70 vezes 7. Errar faz parte, mas resolver o problema, pedir perdão, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos ser instruídos pelo Senhor, ensinados. Nos dá corações ensináveis, Pai. Nos ajuda. Nós te pedimos perdão por muitas vezes te decepcionar como igreja. Nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos aqui, Pai, por muitas vezes, Pai, não resolver picuinhas. Envergonhar o seu nome com coisas pequenas. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos nos expressar. Muitas vezes nós ferimos, magoamos, entristecemos o nosso irmão. Mas que o diabo não se aproveite disso. Que nós possamos ser pessoas maduras, uma igreja madura, independente de quantos membros. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados naquilo que o Senhor nos entrega. Que nós possamos cuidar de cada um aqui, com zelo, com amor, com alegria, com paciência. Nos enche agora com o teu Espírito e gere em nós essa tristeza que muda, essa tristeza que transforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra no Espírito? É o lugar onde a gente deve receber.